Macete para decorar vírus relevantes para o Enem em 30 segundos. Para isso, grave a frase. Hehe, vai ensacar pó de café na rua, corona. Nela, cada trechinho vai significar um vírus. Re, hepatite, E, herpes, V, varíola, A, AIDS, N, encefalite, S, sarampo, K, cachumba, R, raiva, P, poliomielite, D, dengue, K, catapora, C, febre amarela, R, rubéola, corona, o coronavírus. Tire um print e marque um amigo que precisa ver isso nos comentários. Em 30 segundos, eu vou te ensinar a associação de resistores. Se for em série, baixa somar os resistores, R1 mais R2 e por aí vai. Se for em paralelo, baixa somar os inversos, 1 sobre REC igual a 1 sobre 1, 2, 3 e por aí vai. Dica: se for associação entre dois, produto sobre soma. Se for resistências iguais, bota o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Gostou? Ficou com dúvida? Procura aqui na bio o link na descrição para assinar o Descomplica. Macete para gravar a equação dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron, em 30 segundos. Prédio velho não resiste a tsunami. Prédio, P, velho, V, não, N, resiste, R, tsunami, T. PV igual a nRT, onde P é a pressão gerada pelo gás, V o seu volume, N número de mol, R a constante geral dos gases proposta por Clapeyron e T a temperatura a qual foi submetido. Para mais conteúdos como esse, siga o Descomplica nas redes. Você sabia que foi Getúlio Vargas quem tornou o futebol um esporte profissional aqui no Brasil? Em 1933, quando estava criando as leis trabalhistas, Getúlio incluiu o futebol como esporte profissional, que na prática serviu para que pessoas de classes mais baixas pudessem se dedicar exclusivamente ao esporte aqui no país. Mas cuidado, alguns clubes, como o Vasco da Gama, já pagavam seus jogadores. Curtiu? Não deixa de marcar aquele colega que precisa conhecer essa curiosidade, né? Macete para decorar doenças bacterianas relevantes para o Enem em 15 segundos. Todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Utilize a inicial de cada palavra, onde T igual a tétano, M meningite, S sífilis, C cólera, P pneumonia, G gonorreia, D difteria. Siga o Descomplica nas redes. Grandeza desproporcional, check. Tudo que usamos para contar, medir, enumerar são chamados de grandezas. Com isso, fazemos uma comparação e dizemos se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando também que quando falamos de grandezas proporcionais, podemos ter casos especiais, como escala, velocidade média e densidade demográfica. Se você gostou, compartilhe, galera. Valeu! Olá, gente, eu vou falar sobre fenômenos ondulatórios check. O primeiro fenômeno é a reflexão, que acontece quando a onda incide em uma superfície e retorna com a mesma velocidade. Já a refração, a onda muda de meio material e, portanto, a sua velocidade. A difração é quando a onda contorna uma fenda ou um obstáculo. Interferência é aquele encontro de ondas de mesma natureza, podendo ser construtiva ou destrutiva. A polarização é o filtro feito em uma onda, fazendo-a vibrar em apenas uma direção. E para fechar, a ressonância é quando uma onda incide com a mesma frequência de vibração natural de um corpo. Esses são os termos mais importantes para a prova. Tira aquele print e compartilha com seus amigos. Olá, hoje a gente vai conversar sobre funções da linguagem check. Função emotiva é a que transmite emotividade à mensagem. Função conativa é a que busca influenciar o comportamento do destinatário. Função fática é responsável por iniciar e terminar uma conversa. Função referencial é a contextualização. Função metalinguística é quando a língua é usada para falar sobre ela própria. E função poética é quando as palavras chamam a atenção para a sua própria materialidade. Gostou? Então dá aquele print esperto e boas provas. Olha essa dica, caiu no Enem do ano passado, hein? Agentes geomorfológicos, os que atuam sobre o relevo, podem ser endógenos ou exógenos, você sabe? Endógenos, N, você vai lembrar, internos, é placa tectônica, é magma, é o que atua de dentro para fora para formar o relevo. E exógeno, você vai lembrar de externo, é os que atuam de fora para dentro, é sol, é chuva, fazendo erosão e temperismo, formando relevo. Gostou? No Descomplica você aprende isso e muito mais. Vem no link da bio, dá uma olhada. Propriedades físicas de compostos orgânicos, check. Vamos começar falando sobre pontos de fusão e pontos de ebulição. O que pode alterar isso num determinado composto? Primeiro, o tipo de interação intermolecular.
também a massa molar do composto e, por fim, a quantidade de ramificações que ele vai acabar apresentando. Agora, se a gente for falar sobre solubilidade, lembrem sempre que semelhante dissolve semelhante, então polar e polar são solúveis, apolar e apolar são solúveis, polar e apolar não são solúveis. Esses são os pontos mais importantes, compartilha com todo mundo e é tudo nosso. Em 30 segundos eu vou te mostrar como tirar a raiz cúbica. Temos aqui o exemplo da raiz cúbica de 729. A primeira coisa que a gente vai fazer é decompor esse número em fatores primos. Uma vez que a gente decompôs ele em fatores primos, a cada trio de números iguais, a gente puxa um para fora. E depois o que a gente faz? Multiplica esses que a gente puxou para fora. E voilá, eu tenho que a raiz cúbica de 729 é igual a 9. E aí, ficou com alguma dúvida? Então corre lá no link da bio para assinar o Descomplica. Modos de organização do texto, check. Os modos de organização do texto têm a ver fundamentalmente com a intenção e com a estrutura linguagem do texto. Dividimos em 5 diferentes modos. O argumentativo, pela defesa de um ponto de vista, o narrativo, da sequenciação das ações, o descritivo, que constrói uma imagem, o injuntivo, da instrução do leitor e o expositivo, da apresentação de dados. Essas nomenclaturas são fundamentais para a prova de linguagens do Enem. Então dá aquele print e compartilha com a galera nas redes. Macete para gravar as características do Renascimento em 30 segundos. Use a palavra carinho, onde cada letra significa uma coisa. C. Cientificismo. A. Antropocentrismo. R. Racionalismo. I. Individualismo. N. Naturalismo. H. Humanismo. O. Otimismo. Essas são as características do Renascimento. Para outros conteúdos como esse, siga a gente. Agricultura brasileira, check. O Brasil se destaca por ser um dos maiores produtores agrícolas mundiais. O nosso principal produto é a soja e a gente tem que lembrar que ela principalmente se desenvolveu no Cerrado. É uma agricultura bastante moderna, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A nossa estrutura fundiária continua muito concentrada. Segundos, eu vou te mostrar como que uma criança de 7 anos chegou à fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Ao se deparar com a soma dos termos de 1 até 100, ele observou que a soma dos extremos opostos sempre dava 101, e entre 1 e 100 nós temos 50 pares, ou seja, 50 vezes 101, que é 5.050. Então a soma dos termos de uma progressão aritmética é dada pela soma do primeiro termo com o último, multiplicado pela metade da quantidade de termos. Ficou com alguma dúvida? Corre lá no link da bio para assinar o Descomplica. Você sabe qual foi a primeira fake news da história? Há 2000 anos, Heródoto, ele mesmo, pai da história, foi pioneiro do caô. Suas viagens pelo Egito às margens do rio Nilo, Heródoto afirmou que os pássaros escovavam os dentes dos crocodilos. Isso mesmo. Segundo Heródoto, existiria uma espécie de pássaro que comeria os alimentos entre os dentes dos crocodilos e que por isso eles não seriam atacados. De lá pra cá, nenhum biólogo confirmou essa informação, o que não impediu que a história se espalhasse. Curtiu? Então marca seu amigo que vai gostar de saber dessa informação.